Então, começar falando, para quem não me conhece, eu sou a Natália, uma das colaboradoras do Vínculos, né, do grupo de pesquisas e estudos sobre casal, sexualidade e família. E hoje eu chamei a Diana, que também é psicóloga, para bater um papo com a gente sobre a sexualidade, enfim. Vou deixar a Diana se apresentar, falar dos projetos dela, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou Diana Soledade Câmara, sou mestre em psicologia pela UFRJ, eu atuo com a TCC e com a terapia do esquema também. Atualmente eu sou pesquisadora e colaboradora do Núcleo de Disfunções Sexuais, coordenado pela Aline Sardinha, do qual a Natália também faz parte. E como então lidar com a notícia de que um filho é LGBT, né, no caso, aí no título a gente colocou gay. Isso. Exatamente. E aí, Diana, eu queria que você explicasse pra gente o que significa, né, LGBT, porque muitas pessoas ficam na dúvida. E aí eu queria que você explicasse pra gente começar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, fiquei pensando sobre o título da live, né? Do ponto falar o termo gay, aparentemente parece que a gente está colocando tudo no mesmo pacote, né? E na verdade gay é só uma parcela dessa população, né? Então toda vez que eu falo diversidade sexual de gênero, minorias sexuais e de gênero, eu estou me referindo a pessoas LGBT. Então eles são lésbicas, mulheres que se atraem só por mulheres, gays, homens que se atraem só por homens, bissexuais são pessoas que se atraem por mais de um gênero, e T se refere a pessoas trans. E aí tem E aí, a grosso modo falando, transexuais e transgênero podem ser homens e mulheres, e travesti necessariamente se refere a mulher. Peguei aí o que eu faço, na verdade a gente pode pensar em LGBT em geral, né? Essa galera aí. E aí, quando a gente fala, né, do que é exatamente, é também interessante a gente ter em mente que é diversidade sexual e de gênero, né? Então, quando a gente fala LGBT, a gente está falando de lésbicas, gays e bissexuais, que se refere à orientação sexual. O que é isso? É para onde a atração da pessoa se direciona. Então, é com quem ela sente atração física, com quem ela sente atração afetiva mesmo, né, por quem ela se apaixona. Quando a gente fala de pessoas trans, a gente está falando de gênero. Né? Gênero é quem eu sou, né, como é que a pessoa se sente, se ela se identifica com homem, mulher, com os dois, com nenhum desses dois gêneros. E aí tem dois termos também interessantes da gente ter em mente, que são pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Quando uma pessoa nasce, e aí o médico olhou lá para ela, entendeu que se tratava de um menino, tinha ali as características anatômicas, hormonais e tudo mais, e aí de repente essa pessoa pode se desenvolver e entender que na verdade ela se entende como mulher. Né? Então a gente pode falar de uma pessoa transgênero, em que o sexo biológico não contempla a identidade de gênero dela. E aí quando a gente fala de pessoas cisgênero, são as pessoas em que uma coisa ali está combinando com a outra. Né? A pessoa realmente se identifica com o gênero que foi atribuído a ela. Então, falando de modo geral, né, quando a gente fala de pessoas LGBT, a gente está falando justamente de LGB, que se refere à orientação sexual, e das pessoas trans, que se refere à identidade de gênero. Sim. Ótimo, Diana, você explicar pra gente. Porque eu vejo que muitas pessoas acabam realmente, enfim, englobando tudo, e às vezes não conseguem fazer essa diferenciação, né, essa divisão. E, assim, como você trabalha muito com isso, eu queria saber, assim, como que o momento, né, de falar para a família que é LGBT, que é gay, que é lésbica, que é trans, queria entender, assim, como que é, o que você vê, quais são as emoções, até mesmo da pessoa, né, que vai falar com os pais, e quanto da família também. Beleza. Então, quando a gente fala do momento de sair do armário, né, entre aspas, que a pessoa ela vai revelar a orientação sexual dela e ou a identidade de gênero, não tem um momento certo, né? Não tem uma receita de bolo e cada pessoa vai ter um momento específico para se sentir à vontade, né? Algumas pessoas já vão
se descobrir mesmo, depois de um certo tempo, depois até da vida adulta. Então não tem uma regra específica, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo pessoal de se sentir à vontade. E quando a gente fala, né, da aceitação da família, bom, a gente tem diversas famílias também, né? Diversas configurações, diversas preferências, diversas questões culturais envolvidas, né? Diversos micro-costumes ali que a própria família vai criando. Então, quando uma pessoa ela deseja, por exemplo, né, revelar para a família, o que eu gosto de pensar, né, ajudar a pessoa a pensar na vida mesmo, né, é se ela se sente segura. Então, a gente sabe que tem um nível de preconceito, um nível de violência importante, e isso pode acontecer no contexto familiar também. Então, essa pessoa ela precisa perceber se ela realmente tem a segurança de que ela vai continuar vivendo na casa dela, que ela vai continuar vivendo sem sofrer nenhum tipo de violência, né? Em termos gerais, assim, se ela vai ter uma segurança financeira, se ela vai ter uma segurança patrimonial, né, digamos assim, se ela vai ter um lugar para morar, se ela vai ter condições de continuar estudando, de continuar tendo acesso à saúde. E aí é muito complicado, né, pensar isso no contexto da infância, da adolescência. Então, à medida que essa pessoa, né, ou esse adolescente vai sentindo essa necessidade de revelar, também é interessante pensar que tipo de vantagens e desvantagens, né, pode acontecer ali. E aí, como a gente sabe, né, se há realmente uma segurança ou não? Porque para algumas famílias, elas podem ter ideias muito abertas, mas quando acontece dentro do núcleo familiar delas, elas não conseguem aceitar necessariamente, né? Ou vão passar por um processo ali muito particular de aceitação. Então, a gente pode pensar em trazer a conversa, falar de outra pessoa, ou falar de uma novela, ou falar de uma série. Isso acontece muito, perceba, né? Exatamente, de eu perceber o ambiente, né? Exatamente, a forma que eles encontram muitas vezes, né? E Diana, a Duda, né, ela perguntou, é preciso assumir, né? Porque eu, hétero, nunca precisei falar pra minha mãe assim, oi mãe, então, minha sexualidade é assim, assado. Então, assim, é preciso realmente a gente, né, sair do armário e, enfim. Como que você vê isso, né? Sim. Isso também eu vejo uma pressão também, pessoa, né? Sim. Perfeito. O que parece, né, acontecer é que as pessoas que não são heterossexuais e que não são cisgênero, elas têm tanta necessidade de viver um relacionamento pleno quanto qualquer outra pessoa. Então, uma pessoa hétero, em geral, né, vai começar ali com um relacionamento, e aí pode ter vontade de trazer essa pessoa para o convívio familiar, para alguma festa familiar, ou aniversário de um sobrinho, de alguma pessoa ali próxima. Ou simplesmente, né, chegar em casa e dizer, vou ali com fulana na lanchonete, sei lá, dizer que vai passear. Então, isso são coisas muito corriqueiras, né, de casais heterossexuais e cisgênero, que em geral as pessoas vão fazendo e não se dão conta disso. Né? E isso é, de certo modo, impedido das pessoas LGBT em geral. Né? Impedido no sentido delas não conseguirem expressar isso livremente. Né? Então, isso vai depender do quanto essa pessoa ela sente necessidade de abrir isso para a família dela. Algumas pessoas vão achar isso irrelevante. Né? Vão preferir fazer isso na vida adulta, quando tiverem uma condição de morar sozinho. Então, isso também não tem receita de bolo. Né? É necessário que a pessoa sente necessidade. Da necessidade de cada um, né? E assim, os pais, né, trazendo um pouco mais para, enfim, na adolescência, enfim. Não só na adolescência, né, mas assim, eles perguntam muito quais são as causas, o que eu fiz, né, para ter um filho LGBT, e o que você pode falar sobre isso, né? É interessante a gente pensar no termo causas, né? Porque parece que alguma coisa deu errado ali, e aí a pessoa não é heterossexual, não é cisgênero. E na verdade, né, a gente tem até alguns estudos que falam sobre alguns genes, algumas etapas, né, do desenvolvimento intrauterino, né, de como o hormônio ali, ele vai agindo no desenvolvimento intrauterino mesmo. Mas no final das contas, a gente teria uma atitude muito equivocada se a gente tentasse definir um fator único. A orientação sexual e a identidade de gênero, elas são fenômenos multifatoriais. Então, certamente vai ter um componente ali biológico, hormonal, anatômico, etc., mas também tem o desenvolvimento daquela própria pessoa,
as características pessoais dela, né? As experiências que ela vai vivendo ao longo da vida. Então, a grosso modo, a gente poderia buscar causas para as pessoas serem LGBT, assim como para ser heterossexual e cisgênero. O desenvolvimento, ele se dá exatamente da mesma forma. A diferença é que algumas pessoas elas vão se descobrir, vão se permitir viver isso algum tempo depois. Né? Mas assim como a heterossexualidade se desenvolve, assim como a cisgeneridade se desenvolve, também acontece exatamente da mesma forma nas outras pessoas. E aí é interessante também a gente pensar nos componentes da orientação sexual, né? E aí na identidade de gênero a gente também até pode aprofundar depois, se a gente tiver tempo aqui. E quando a gente fala de orientação sexual, existem 3 componentes principais, né? Tem a parte da identidade, onde a gente pode pensar quanto ela está vinculada à comunidade, quanto ela faz parte de instituições, por exemplo, né, focadas nisso. E aí a gente tem a parte do comportamento e da atração, que são talvez as partes mais difíceis assim, da gente esclarecer. Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando só de comportamento. Então, se um cara der um selinho no amigo dele, é um comportamento. Se uma menina der um beijo numa amiga dela, ou numa pessoa que ela está interessada, isso é um comportamento. E aí a gente tem milhares de ideias, né, dentro da sociedade de como isso diz respeito à orientação sexual dela ou não, à atração que ela sente. Mas o comportamento ele não vai alterar a atração sexual. Então, sim, é por isso exatamente que a famosa, né, fora gay é um grande engano, um grande equívoco. Né? Além de não ter nenhuma evidência científica, a gente observa evidências, na verdade, de prejuízo. Né? Porque o comportamento da pessoa pode mudar, mas a atração não muda. Essa pessoa ela vai continuar sentindo atração por quem ela sente atração. Então, quando a gente fala, eu poderia ter dado uma educação diferente, ou em vez de brincar com o brinquedo X, devia brincar com o brinquedo Y, ou em vez de ter as amizades X, devia ter as amizades Y. Isso não vai mudar a atração sexual da pessoa. E aí, isso também até traz pra gente uma certa noção de influência, né? Como se tivesse alguma coisa que fosse alterar o desenvolvimento da atração da pessoa. E se a gente pensar na prevalência, por exemplo, populacional, né? Pelo menos 80% da população é heterossexual. Então, em termos de influência, a gente tem muito mais influência de ser heterossexual. Então, assim, o que a gente sabe a partir de evidências científicas, realmente, é que a orientação sexual e a identidade de gênero se desenvolve num âmbito absolutamente normal, né? Absolutamente natural e esperado que alguma parte da população se encaixe nisso, né? Se encaixe nessa orientação que não é heterossexual. E não há algo que possa interferir ou mudar nesse sentido. Eventualmente, algumas pessoas elas podem se descobrir ou podem perceber que a orientação delas mudou em algum nível ao longo da vida, mas isso não é passível de uma mudança intencional. Então, nem se aplica a gente pensar em que tipo de atitudes os pais tiveram que pudesse influenciar, o que tipo de educação deveria ter sido diferente, porque isso simplesmente não vai ter influência na atração. Sim. Exatamente. Perfeito. Ótimo. E queria saber dos estressores, né? Que é algo que você fala muito nas minorias, né? Eu queria saber no LGBT, como que é isso? Isso é interessante da gente pensar também, né? E aí quando a gente fala da família, a família é um dos fatores de proteção e também um dos grandes estressores, né? Que podem ser um dos grandes estressores das pessoas LGBT. Então, quando a gente fala do estresse do dia a dia, né, do que coloca as pessoas em vulnerabilidade para desenvolver algum transtorno mental, a gente pode citar diversas situações estressantes, né, da sociedade como um todo, mas minorias sociais, né, ou seja, grupos que estão em certa vulnerabilidade social, elas vão ter estressores específicos. E aí, por exemplo, pessoas que são negras, né, que fazem parte dessa minoria racial. Elas têm um suporte familiar. Dificilmente elas vão ser rejeitadas pela própria família por serem negras. Elas vão passar pelo racismo à medida que elas vão vivenciando a vida, né, em sociedade. As pessoas LGBT em geral, elas têm essa rejeição justamente do contexto familiar. Então, imagina só o nível de estressor que a pessoa pode vivenciar ao longo da vida se aos 13 anos ela pode ser expulsa de casa. E aí ela não vai ter comida, roupa lavada, ela não vai ter acesso à educação, ela não vai ter acesso à saúde. Que tipo de experiências essa pessoa vai estar vulnerável a vivenciar, né?
Então, quando a gente fala do contexto familiar, isso é extremamente importante, porque a gente está falando do desenvolvimento do indivíduo. Sim. A gente sabe que a relação, né, os vínculos familiares são importantes para qualquer pessoa, né, em qualquer situação. Sim. E aí, quando a gente fala, né, desses tipos de estressores, eles podem acontecer em diversas camadas das nossas vivências. Então, quando a gente pensa assim no âmbito mais estrutural, né? Então, para um casal do mesmo gênero, adotar uma criança pode ter um processo muito mais burocrático. Então, isso diz respeito a uma estrutura, né, judicial, social, que foi aí montada, né, que existe a despeito das nossas individualidades. Então, isso pode ser um estressor, mas a nível estrutural, né, que as pessoas LGBT especificamente vão vivenciar. Nenhuma pessoa heterossexual vai vivenciar isso dessa forma. E aí a gente tem também uma parte desse estressor que é mais cultural, né, que tem a ver com estereótipos, com as ideias que as pessoas criam. Então, essa ideia de que pessoas LGBT podem ser promíscuas, por exemplo, isso é um mito, né? Isso não se aplica. É um mito. As pessoas podem ser promíscuas independente da orientação sexual. Então, isso é uma camada também de outro estressor. E aí a gente tem outras partes que são interpessoais e individuais. Então, interpessoal é exatamente na relação com o outro. Então, como é que a minha família vai me aceitar? Ou será que as minhas amizades vão passar a me tratar diferente por conta disso? E aí, com todas essas camadas, né, ainda que a gente vivesse numa sociedade um tanto utópica, que todas as famílias pudessem aceitar, a gente ainda tem várias outras camadas. Então, é muito comum que as próprias pessoas LGBT vão criando uma ideia mais negativa de si mesmas, né, pensando que elas podem ter algum tipo de defeito ou que elas precisam compensar de alguma forma, né? Então, quando a gente fala assim de até um questionamento muito frequente, né, na família, se meu filho vai sofrer ou que tipo de coisas meu filho vai vivenciar, né, ou minha filha vai vivenciar à medida que ela se coloca no mundo. E, de fato, tem coisas difíceis a se vivenciar, né? Mas é importante a gente ter em mente que esses estressores, eles não vêm no ponto de ser LGBT. Não é essa característica por si só que traz algum nível de sofrimento, alguma vulnerabilidade. Mas são as vivências dessas pessoas justamente nas camadas da sociedade. Se essa pessoa vai ter alguma dificuldade de achar emprego, de ter um acesso digno à saúde, por exemplo. Então, na verdade, se a gente quer evitar o sofrimento dos filhos, a gente precisa exatamente respeitar eles, né? Aceitá-los. Exatamente, né? Então, o suporte da família, né, enfim, da LGBT é importante, né? E por que é importante, na sua visão, assim? Na verdade, o suporte familiar é importante, ponto, né? Para qualquer pessoa. Quando a gente fala, né, do desenvolvimento da saúde mental das pessoas, do modo como elas funcionam mentalmente, né? A gente vai criando ideias sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Então, se eu estou vivendo no mundo que me diz o tempo inteiro que eu sou uma pessoa defeituosa, provavelmente eu vou ter muita dificuldade de lidar com as minhas emoções, de lidar com os meus relacionamentos, de lidar com o emprego. Eu vou ter, basicamente, potencial de ter dificuldade em vários âmbitos da minha vida. Então, quando eu tenho suporte familiar, né, a gente posso até sugerir depois um artigo que fala desse fator protetivo, né? Isso protege de sintomas depressivos ao longo da vida, de ideação suicida, ajuda a ter um desenvolvimento de uma autoestima mais sólida, né? Então, o desenvolvimento familiar, além de questões práticas, né? De comida, de roupa, de água, de estudo, de saúde. Necessidades básicas, né? Exatamente, né? Físicas mesmo. Além das necessidades emocionais, né? De ter afeto, de ter vinculação segura, de ter uma certa estabilidade emocional. Né? Exatamente. E aí, como é que essa pessoa ela vai conseguir criar uma imagem justa dela mesma, se até no ambiente familiar, né, com as pessoas que deveriam cuidar dela, né, isso está sendo negado, né? E tem também alguns dados que mostram pra gente que o nível de ideação suicida, né, ou seja, das pessoas que pensam em suicídio em algum momento da vida, chega a ser mais ou menos 20% maior em pessoas que têm algum tipo de hostilidade familiar. E aí isso vai aumentando conforme essa hostilidade ela aumenta, né? Se tiver xingamento, se tiver violência. Então isso é extremamente importante, né? E falando disso, assim, a homofobia, né, já é uma violência
Mas quando a gente pensa na homofobia familiar, vira um abuso, certo? Sim, exatamente. E, assim como é importante, tipo violência. Sim, como qualquer outro tipo. Mas o quanto que é importante a gente também, né, como profissionais, orientar esses pais, né? Que eles estão abusando dos seus filhos, né? Porque às vezes é duro, né? Usar essa palavra, mas é a realidade, né? O que ela significa. O ato, né? E aí, o comportamento. Exatamente. Uma das coisas principais que ajuda a gente, especialmente, né, sendo psicólogas, a orientar as famílias é justamente oferecer informação. O que está por debaixo dessa violência, do preconceito, é justamente a desinformação, né? Esses mitos que vão sendo criados, esses estereótipos. Então, bom, se eu acho que uma pessoa, de repente, ela está mais propensa a combinam com os meus valores familiares, né? Fica mais fácil, né, entre aspas, eu ter uma ideia hostil sobre essa pessoa. Se eu tenho uma informação de o que ela realmente é, né, como ela realmente é, isso cai por terra. Então, a gente precisa, né, às vezes, tranquilizar a família de que não tem nada de errado, né? Mostrar exatamente essas informações aqui que a gente está conversando, né? Que não há nenhuma normalidade ou nenhum sofrimento que vem junto. É simplesmente normal e natural, né? Da sexualidade da pessoa, da atração sexual e da identidade de gênero. Então, conforme a gente vai dando essas informações, demonstrando, olha só, culturalmente, socialmente, às vezes a gente vai acreditando em coisas que não necessariamente acontecem desse jeito. Então, por exemplo, a família pode ter um receio de que o filho vai ter um estilo de vida específico, né? Que vai envolver, por exemplo, só viver em balada, ou que não vai dar muito atenção ao emprego, a uma vida profissional. Sim, são os mitos, né? Existem pessoas LGBT Exatamente. que querem uma família, existem pessoas LGBT que são workaholic, existem pessoas LGBT que também vão ver em balada. Então, na verdade, existem estilos de vida, né? Isso não como os próprios héteros mesmo, né? A gente não tem só um estilo, né? Enfim, um querer, um desejo, enfim. E muitas vezes também isso acaba sendo da fase também, né? Fases que tem uma pergunta aqui. Sim. Deixa eu ver se consigo da Paula Caldeira. Isso. Ela está falando aqui, muitas famílias são tão rígidas que esse momento de se assumir acaba gerando bastante ansiedade no adolescente. Como ajudá-lo a passar por esse momento? Em primeiro lugar, essa questão da segurança, né? É muito importante a gente ter essa certa frieza, digamos assim, de saber que, para algumas famílias muito rígidas, talvez seja a melhor das opções esse adolescente se manter ali e construir uma vida acadêmica, profissional, até conseguir sair de casa, dividir apartamento com algum amigo, para que ele possa essencialmente viver a vida dele como ele deseja, né? Ser quem ele é de verdade. E aí, tem uma coisa também que eu gosto de conversar com pacientes em geral, né? Que é que tipo de ideias eles acham que a família pode ter, né? De acordo com o que eles conhecem da família. Minha família pode pensar que eu não vou querer ter filhos. Então de onde que vem essa ideia, né? Vamos procurar informações de onde vem esses estereótipos, porque à medida que isso vai sendo colocado em jogo, a família também vai conhecendo a partir dele próprio, né? Sim. Então, eu busco investigar, né, com essa pessoa que elementos de segurança tem, né? E aí, se eventualmente esse adolescente tiver uma condição ok, né? Se essa família realmente parecer que tem um suporte interessante, né? Que vai aceitá-lo tranquilamente, né? A gente pode, em primeiro lugar, né? Ver se esse adolescente ele está tendo estressores internos, ou seja, se ele pode estar com crenças de defectividade, de que ele é incapaz, de que ele precisa compensar de alguma forma. E aí, né, a gente vai ter um trabalho como qualquer outro em relação a crenças. E aí, tendo em mente que esses estressores, eles fazem sentido, né? Eles não são crenças distorcidas. E também pensando em técnicas para lidar com a ansiedade, né? Respiração diafragmática, de repente, ou planejar uma rotina, enfim. Mais ou menos nesse sentido. E aí, se for um ambiente hostil, né, a gente vai planejar, por exemplo, uma resolução de problemas. Como é que esse adolescente a longo prazo pode investir nos estudos,
ou em alguma profissão, para que ele possa no futuro, né, se mudar para algum local em que ele se sinta mais seguro de fato. De fato, é. Tem uma outra pergunta, né, que é assim, mas como eu, né, como mãe, acolho meu filho que acabou de contar sobre a sua sexualidade? Como que os pais, né, ou a família pode de fato acolher? Como, né? Na verdade, eu diria que o acolhimento é basicamente, né, amar o seu filho como qualquer outro. Então, acho que passando pelo acolhimento, a gente pensa na comunicação. E tem um termo que se chama microagressões, que é quando a gente tenta ter uma fala sutil, mas na verdade essa fala não está sendo muito sutil. Então, uma saída para a gente tentar driblar isso é justamente se mostrar disponível emocionalmente. Mostrar que você vai estar ali com a pessoa que você ama do mesmo jeito, que isso não faz diferença. Caso essa pessoa passe por algum problema, que você vai estar ali para dar um suporte. Assim como, né, a pessoa poderia fazer com qualquer outro filho que, de repente, brigasse na escola, por exemplo, né? Ou fosse hostilizado por qualquer outro motivo que não fosse esse. Então, essa comunicação ela precisa ser muito aberta e muito humilde no sentido de que as pessoas que não estão vivenciando aquilo ali podem realmente não saber, né? Então, por exemplo, foi até um exemplo que eu dei na live com a Fernanda Paviotti, né? Se um adolescente nunca se relacionou nunca teve um relacionamento, e aí a mãe pergunta: poxa, minha filha, mas como é que você sabe que você não gosta de homem realmente? Porque você nunca se relacionou. Isso é uma fala que é um tanto equivocada. E aí essa família, né, essa mãe, ela pode estar falando com a melhor das intenções, mas isso pode ser algo que pode, né, incomodar, porque na verdade a maioria das pessoas ela já tem uma boa ideia de por quem elas se atraem, independente de terem se relacionado ou não. E aí muitas vezes, né, essa conexão entre adolescente, entre criança, entre o adulto em si, né, com a família, vai se dando por conta dessas falas, né, que podem ser mais violentas de fato, mas que às vezes elas são violentas e a família não está percebendo. Então essa postura de abertura, né, de estar ali disposto a conversar, de estar ali demonstrando que está presente, né, acho que essa é uma das principais formas de você dar esse suporte, né, de você de fato aceitar. Ótimo. Tem algumas dicas também que eu pensei. Eu pensei em sugerir vídeos para vocês. Ótimo. E aí como a gente está falando de informação, né? De dar essas informações para que a família consiga ter uma certa tranquilidade e aceitar esse filho como é. Quando a gente tem contato com outras realidades, a gente passa a ter uma visão muito mais justa. Então, eu separei alguns artigos e alguns livros para sugerir para vocês, mas eu imagino que a galera possa estar querendo uma coisa muito mais fluida, né? Muito mais fácil de consumir. Então, depois, talvez vocês possam até colocar nos stories, eu vou deixar na minha página também, alguns canais de YouTube que são pessoas LGBT falando sobre a realidade delas. E aí é uma ótima oportunidade, eu indico muito para famílias, para pais que queiram saber um pouco mais sobre o assunto, que é uma oportunidade de ver, né? Como será que é a vida de um cara gay? Será que é tão diferente assim? Como é que é a vida de uma mulher vai ser super diferente? Ou será que essa família que essa pessoa vai criar vai ser super diferente? E no final das contas a gente vê que não é muito diferente, não. Perfeito, adorei isso, Diana, essa dica. E sobre filmes, né? Porque aqui eu vejo que a galera também gosta muito de filmes, séries. Você tem alguma para indicar? Sim. Eu tenho 2 documentários para indicar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não sei. Deixa eu lembrar o nome. É A Revolta de Stonewall, é um deles, tá no YouTube. Eu vejo. Depois eu posso disponibilizar o nome para vocês. Ótimo. E aí, esse documentário fala sobre justamente a história de representatividade, de luta, né, como é que era o contexto das pessoas LGBT algum tempo atrás, né, que era muito mais restrita a guetos. As pessoas realmente tinham muita dificuldade de só existirem, né, na rua. E aí é interessante ter acesso a essa história porque a gente percebe de onde vieram os estereótipos, né, de onde veio essa ideia de que pessoas LGBT necessariamente vão ter problemas com álcool, com drogas, com sexo sem proteção, né, e aí a gente percebe tudo que está por trás disso. Na verdade tem a ver com uma história de perseguição e violência, né? E aí tem outro documentário que é Morte e Vida, de Marcha, que foi uma pessoa muito importante, né, na revolta de Stonewall, que foi
Esse movimento que deu origem é justamente o Orgulho LGBT, né? Essa data de celebração. E aí também tem né, esse recorte assim, de voltar para a história e perceber, né, de onde que vieram muitos dos estereótipos. E aí, por mais que a gente viva hoje em dia num contexto diferente, a gente continua tendo situações de muita violência. Né? É uma ilusão muito grande pensar que hoje em dia está tudo ótimo, né, ninguém sofre violência. Até porque existem recortes diferentes, né, situações diferentes. Uma família que está morando na Barra, tendo acesso de tudo do bom e do melhor, certamente vai ter uma forma diferente de lidar do que outra família que está numa situação de vulnerabilidade econômica, né, que está, de repente, não podendo respeitar a quarentena, por exemplo. Então, a depender de outras situações, né, que a família vivencia, isso pode ser, o contexto LGBT pode ser pior. Sim, acaba que os estressores também podem ser um pouco diferentes, né, por conta desses contextos. Exatamente. Né? Ótimo. A Paulinha está perguntando, né, se aonde que a gente pode encontrar esses mitos, né, mudança assim, mitos da LGBT. Não sei se tem algum lugar, não sei se, enfim, não sei se tem alguma coisa registrada, assim, não sei. Tem esse livro aqui, que eu vou deixar disponível também o nome para vocês, Meu Pai e Mamãe Sou Gay. Essa autora, ela fala sobre justamente mitos, né, sobre pessoas LGBT, mas esse livro, né, eu tenho algumas críticas a esse livro, né, não críticas de invalidar completamente, na verdade tem muitas informações bem valiosas, mas esse livro é muito focado em lésbicas e gays, né, não fala de pessoas trans, acho que em nenhum momento menciona pessoas bissexuais. Esse livro fala de heterofobia, que não existe. Grave isso, heterofobia não existe. E aí, por que não existe, gente? Como? Quando a gente fala de minorias sexuais e de gênero, a gente está falando de uma estrutura. Né? É minoria no sentido de ter desprivilégios sociais, que são exatamente essas limitações aqui, entre aspas, que a gente falou, né? De acesso à saúde, educação, a bem-estar no geral, né? Suporte familiar, como a gente está conversando aqui. Então, ainda que uma pessoa hétero possa ser super pobre, possa vivenciar várias coisas difíceis, ainda assim ela não vai estar sobre esses desprivilégios de ser LGBT. A gente não está falando que a vida das outras pessoas é fácil. A gente só está falando que essa pessoa não vai estar vulnerável a sofrer estressores de minorias sexuais e de gênero especificamente. Sim. Então, por isso que heterofobia não existe, porque necessariamente pessoas heterossexuais têm acesso, né, a qualquer coisa que a gente possa pensar aqui que é mais difícil para pessoas LGBT, aí ela vai ter dificuldade com outras coisas, não por orientação sexual. Sim. E aí aqui nesse livro tem muitos mitos em relação a isso, né? A autora faz até... Eu tô fazendo a minha listinha do que eu vou assistir no final de semana, quais são os livros que eu vou comprar. Aí. Tem esse livro aqui também em inglês, e aí os dois têm propostas parecidas, né? Talvez futuramente eu crie algum material do tipo, então esperem, aguardem. Por favor, né? Eu quero. De modo geral, qualquer desses materiais, série, livro, até livro mesmo contando a história das pessoas, né? Depois eu vou indicar mais coisas também. Mas você tendo acesso à própria história, né? A realidade de pessoas LGBT, você já consegue perceber muito dos mitos, né? Então, como eu falei desse documentário, quando a gente fala de guetos, por exemplo, de ter um estilo de vida LGBT específico, isso surgiu porque realmente as pessoas eram restritas a guetos, né? As pessoas não podiam ser LGBT na rua. Isso tinha que ser dentro de lugares fechados, né? Ali que as pessoas tinham liberdade. Então, quando a gente busca essas informações, né, a história do orgulho LGBT, por exemplo, aí a gente vai pensando, caraca, dali que veio essa ideia, né? Então, além desses materiais que eu estou sugerindo aqui, eu sugiro que vocês procurem mesmo no YouTube, tem muita coisa no YouTube disponível. Então, são meios muito bons, assim, de ir percebendo de onde vêm essas ideias que são um tanto equivocadas. Sim. E da gente, enfim, adquirir, né, conhecimento até mesmo para a pessoa que, como eu, né, como você, que é psicólogo, a gente poder ajudar, poder orientar, dar informações corretas, né,
E, enfim, porque senão é muito difícil a gente também lutar ou, né, ajudar sem ter informações adequadas. Então é muito importante, né? Se eu ver mais perguntas que as pessoas estão falando aqui, a Duda perguntou assim: você acha que existe um gap de estudo e trabalho em relação a transexuais, eu acho, né? Um gap em relação a Diana? Um gap de estudo, de trabalho? Sim, seria para trabalhar com essa galera. De fato, tem algumas pessoas que vêm pesquisando, né, sobre o assunto a nível nacional. Em material em inglês, assim, tem até bastante coisa a respeito. O Ramiro Castelão é uma dessas pessoas que vem pesquisando. Sim. A Fernanda Pavelchuk também, em geral, ela se foca em pessoas LGBT, mas ela também já produziu várias coisas interessantes que dá pra gente aplicar às pessoas transgêneras. E, de modo geral, assim, o que a ciência produz também está no meio de todo o contexto social que a gente vive. Então, voltadas para essa população, isso precisa surgir como interesse, né, para a pessoa, do modo geral. Então, realmente ainda é um tema pouco falado, né? A gente tem aí muito recente a saída da transgeneridade como uma questão de psicopatologia. Então, né, a área da saúde mental, principalmente, tem um histórico aí de muita violência, né, em relação a pessoas transgêneras, especificamente, né, de colocar no campo da psicopatologia, né, cria-se até essa ideia assim, de transexual de verdade, transexual tardio, né, entre aspas, e a pessoa, quando ela passa por ali, com todos os possíveis imaginários, ela é transgênero de fato, né, como se ela não tivesse autonomia para falar quem ela é. Então, a psicologia ainda tem muito o que reparar aí em relação a pessoas trans, né? E realmente tem poucas pessoas que têm um trabalho dedicado a isso. Sim, exatamente. Perfeita colocação. Se eu ver em relação aos trans na infância, como posso tratar com naturalidade sem fazer a criança se sentir mal ou trazer algum trauma? Na verdade, quando a gente fala de crianças especialmente, né, me parece que a família fica muito preocupada com o que essa criança ela vai sofrer ou o que as pessoas vão pensar. Então, a grosso modo falando, se, por exemplo, um menino quiser pintar unha de rosa e ir para a escola assim, a menos que tenha alergia ao esmalte, isso não vai trazer mal nenhum para a criança. E, na verdade, isso não quer dizer nada, só quer dizer que a criança quer pintar unha de rosa. Né? Isso, como a gente falou, o comportamento não altera isso. Né? Então, o melhor que a gente pode fazer é dar liberdade para as crianças se expressarem do jeito que elas quiserem. E aí, se outras pessoas, outras crianças, por exemplo, acharem ruim ou implicarem, isso é um problema que a gente não tem muito como impedir das crianças viverem, né? A gente tem como, na verdade, a gente deve, né, enquanto pessoas em geral, por exemplo, falar com uma escola que permite que isso aconteça, que isso seja revisto de algum modo, né? Sim. E aí, nesse sentido, isso também pode tranquilizar as famílias de que não tem problema. Isso não vai mudar o desenvolvimento da criança, isso não vai ser um problema se a criança quiser vestir roupa tida de outro gênero, se quiser pintar unha, se quiser brincar do brinquedo X, ou se quiser isso, se quiser aquilo. E a gente observa também, a nível de estudos que tem, né, que a criança ela tem desenvolvimento mental, né, muito mais consistente, muito mais saudável quando ela tem a liberdade de expressar o que ela gostaria de expressar. E não necessariamente uma menina que só brinca de carrinho a vida inteira vai ser lésbica, né, vai se entender como lésbica, vai se entender como homem trans, né, isso tem a ver com comportamento, novamente. Comportamento. Então, eu diria que a melhor coisa que a gente pode fazer para as famílias é tranquilizar nesse sentido, de que se as pessoas, né, criarem 50 mil ideias sobre se isso é bom, se isso é ruim, né, o importante é que vocês estejam munidos dessa informação de que isso é só dar liberdade para a criança. Né? E aí a criança não está muito preocupada se é brinca de menino, se é de menina.
dos adultos, às vezes, né? De pessoas mais velhas. Normalmente a criança não tem esses julgamentos, é só mais um brinquedo, né? Quem julga que é de menina ou que é de menino, enfim, são os pais, são os adultos, enfim, né? Não as crianças. Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Paulinha perguntou que medidas que a gente pode tomar, né, para as crianças não sofrerem essas agressões em casa. Você sabe de algo sobre isso? Que é bem difícil, né? Porque querendo ou não, isso já é um abuso infantil, né? Eu acho que a gente, enquanto pessoas em geral na sociedade, a gente tem o dever de repassar informações. Então, vocês todos que estão assistindo, né, na medida que vocês puderem, repassem informações que realmente façam sentido, né, que tenham uma base ali científica, que tenha o mínimo de evidência. E enquanto psicólogos, né, a gente pode e deve informar a família, né, e aí tendo informação, né, e principalmente levando a informação de acordo com o que essa família consegue ir processando, isso certamente vai prevenir justamente essa violência em casa. Se a família entende que está tudo certo, que na verdade, por exemplo, quando há um vínculo familiar, né, saudável, essa criança tem menos risco de ter comportamentos de adição no futuro, né, de usar drogas ou consumir álcool em excesso, que ela vai ter mais autoestima, que ela não vai ter tantos níveis de depressão, de ideação suicida, que na verdade justamente isso protege a criança. Aí fica muito mais fácil da família justamente ser um fator de proteção em vez de fator de risco. E nos casos que a gente infelizmente não consegue atuar nesse sentido, existem alguns abrigos, né, que se dedicam a justamente acolher pessoas LGBT que estão numa situação de violência intrafamiliar. Então eu posso até também sugerir que depois, né, tem a casinha, tem a Casa NEM também, que acolhe principalmente pessoas trans. Então existem algumas iniciativas que tentam dar conta, né, das famílias que não conseguem aceitar. Ótimo. A gente vai querer sim, então tudo que você puder passar pra gente, a gente vai colocar aqui. Enfim. E assim, é muito comum, né? Eu acho que também seriam mitos, né? Dos pais terem muito medo, né? Do filho ser omíscuo, né? Ou de adquirir DSTs, né? E isso a gente também tem que dar informações a isso, né? De talvez reestruturar um pouco esse pensamento desses mitos mesmo, né? Dessa crença, né? Em relação a isso, também vê isso na clínica. Em relação a infecções sexualmente transmissíveis, a gente sabe que o que vulnerabiliza as pessoas é o tipo de repertório sexual delas e não com quem elas transam. Então, se a pessoa é hétero ou LGBT, isso vai depender do que ela faz ali no contexto sexual. Então, na verdade, essa questão assim, de grupo de risco, isso também não faz tanto sentido. O que a gente observa é que, na verdade, as pessoas têm algum risco aí de contrair ISTs, a depender de como elas vivem a vida sexual delas. Isso não tem a ver com orientação sexual nem com identidade de gênero. O que pode realmente acontecer é que a gente observa que tem mais mulheres trans, principalmente no contexto da prostituição. E aí, pessoas que estão trabalhando no contexto da prostituição realmente podem ter uma vulnerabilidade maior. Mas por que as mulheres trans estão uma grande parcela nesse contexto? Porque elas são as pessoas que têm mais vulnerabilidade social. Elas são as pessoas que são mais expulsas de casa, que têm mais dificuldade de acesso à saúde, à educação. Então, na verdade, a causa é outra, né? Sim, exatamente, né? A causa, né, de uma possibilidade de DSTs, enfim, é mais pelo preconceito, pela, exatamente, enfim, violência e expulsão, né? Muito importante da gente também pensar nisso, né? E passar isso para os pais, das famílias. E quanto às expectativas frustradas, né, da família? Como trabalhar isso? Isso é bem interessante também. Familiares. Os pais têm expectativas, né, Pom? Sempre tem. Primeiro lugar, desde que sabe da gravidez, enfim, né? Antes de produzir o filho, já tem expectativas.
Sim. Então, quando a gente fala, né, dessas frustrações, em primeiro lugar, o filho vai frustrar mesmo. Os filhos vão ter a sua própria individualidade, né, vão ter suas próprias características pessoais, vão ter suas próprias preferências. E aí, na verdade, né, é exatamente isso. A frustração não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com identidade de gênero. É perfeitamente possível que uma mulher lésbica queira ter um filho, né, queira ter uma família. É claro que pode precisar de algumas adaptações em relação ao método, né? Se vai ter, tem outros recursos para isso. Mas tem pessoas LGBT que têm filhos naturalmente, né, sem problema nenhum. E, na verdade, as pessoas em geral, né, têm preferências. Então não existe, de novo, né, esse estilo de vida LGBT, essas preferências LGBT especificamente. As pessoas LGBT vão querer ter filhos em algum nível, vão querer formar família, vão querer casar lá tudo bonitinho, ou vão querer se dedicar à profissão. Né? Isso definitivamente não tem a ver com orientação sexual e identidade de gênero. Tem a ver com as próprias preferências pessoais. Então, na verdade, esse receio de, poxa, meu filho não vai ter as mesmas oportunidades, eu não vai ter família, eu não vou ter netos. Isso, na verdade, depende do desejo pessoal dessa pessoa, né? Ótimo, ótimo. Bom, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu queria perguntar para você, Diana, sobre ser LGBT, né? E religiosidade, assim. Queria saber como que é a sua visão nisso, o que você pode falar sobre isso. Tem um artigo que fala sobre justamente o suporte familiar em relação a LGBTs latinos, especificamente, né? E esse é o nosso contexto cultural também. Então, nesse caso, né, culturas latinas especialmente, tem muito uma questão específica, né, cultural ligada à religiosidade. A nossa população nacional, né, praticamente 90% é religiosa, se considera religiosa. Então, certamente isso é um fator importante. E aí, no contexto psicoterapêutico, especialmente, né, tanto na orientação de pais, quanto no próprio paciente, né, sendo os pais, né, ou os cuidadores dessa pessoa LGBT, a gente precisa tranquilizar essa pessoa de que ela pode ter as crenças dela. Né? Na verdade, as informações, elas não querem, as informações em relação à diversidade, né? Não é o propósito de desconstruir completamente os valores pessoais que essa pessoa tem, valores culturais, religiosos. E eu indico muito para famílias que tragam isso com uma importância muito grande, que procure grupos religiosos mais justos com pessoas LGBTs. Tem grupos religiosos de diversas vertentes, e tem muitos grupos religiosos que são justos, né, que aceitam, que acolhem. Então tem até o evangelho inclusivo, acho que é esse o termo. Inclusive, esse livro aqui fala assim, de cada religião específica, né, ou pelo menos de boa parte delas, do ponto de vista de um líder religioso sobre as pessoas LGBT, né, falando exatamente isso. Existem grupos católicos, grupos ubandistas, grupos evangélicos, que têm uma visão muito mais justa. Então, nada impede, né, dessa família buscar também, né, outras pessoas que têm vivências parecidas, buscar conversar com outros pais, com outras famílias, né, buscar essa informação. Então, assim, em geral, né, por exemplo, se eu for orientar uma família de um paciente LGBT, né, a minha postura seria exatamente essa, a ideia não é ir contra valores religiosos, mas é somar, né, trazer mais informações para que essa pessoa, no final das contas, alimente esse vínculo de amor com o filho, né? Então, sim, uma coisa não necessariamente impede outra. É claro que um fato que algumas religiões, algumas vertentes, alguns líderes religiosos, principalmente, né, vão pontuar a não aceitação, né, a recusa de um modo geral, né, colocar isso num lugar de pecado, num lugar de inadequação. Mas eu diria que a informação é o melhor remédio que a gente tem para tudo. Então, a ideia é isso, né, trazer informação, somar, né, e aí tem esses grupos, né, como eu sugeri aqui, que é perfeitamente possível ter uma visão justa, né, aceitar os filhos, independente das crenças religiosas, dos valores culturais. Ótimo, Diana. Ai, foi ótimo, adorei. Gente... Bom, também amei. Eu quero pedir para vocês seguirem a Diana, tá?
Diana, fala um pouquinho do projeto de vocês, né, do TCC para minorias. Pode falar sobre os seus processos. Ela falou. É um projeto de parceria comigo e com umas 4 psicólogas maravilhosas. E aí, nessa página, né, nesse projeto, a gente tenta juntar informações que tenham a ver com psicoterapia baseada em evidências científicas, principalmente a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, e minorias sociais, né? E aí a gente fala de pessoas LGBT, do gênero feminino em específico, e de pessoas LGBT, né, questões raciais, enfim, todas essas minorias, a gente tenta juntar, né, essas duas partes de conhecimento para poder produzir os materiais, principalmente para outros psicólogos, né? Então, a ideia é trazer um pouco de visibilidade para esses assuntos que não são tão vistos. Então, eu recomendo que vocês visitem lá a TCC para minorias, e a gente está produzindo algumas lives. A próxima que eu vou participar lá, né, com uma ginecologista, e a gente vai falar um pouco sobre saúde de pessoas LGBT. Então, espero poder contar com a presença de vocês lá. Com certeza. Vou divulgar aqui no Vínculos também. Muito bom. Diana, queria te agradecer, foi maravilhoso. Eu espero te receber mais vezes aqui no Vínculos. Tá? E pode deixar então. E na próxima semana a gente vai ter uma live com a Duda, tá? Sobre LGBT e religião, tá bom? Então agradeço vocês, um bom final de semana e até logo. Obrigada, Natália. Obrigada, Diana. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.